Bem-vindos, gente! Se vocês estão aqui, é porque vocês querem saber um pouquinho mais do curso de aceleração de carreiras, de vida da Inception Training que eu estou lançando. Fazer disso aqui um bate-papo para eu explicar para vocês a profundidade, como é, de onde surgiu, porque eu acho que é uma decisão bem importante na vida de vocês. E eu tenho certeza que pode mudar muito e não é papinho e aí vai. Então, vou explicar para vocês o treinamento, um pouquinho de quem eu sou, o que eu imagino, o que essa parada é, o que não é, e em uma conversa super franca, tá? Primeiro, eu não acho que eu não acredito em métodos agressivos de venda, sabe? Eu não acredito de vir aqui fazer uma promessa, sabe aquele script de venda padrão? Então você vem, você tem um gancho, aí você traz a pessoa, aí você coloca uma oferta para ela fechar na hora por um preço especial, porque o Robert Cialdini no livro Influence dele fala que você precisa ter um efeito ali de pressão, como fala, que é o de escassez, é o efeito escassez, então escassez de tempo, fecha agora, senão o preço vai aumentar. Eu não acredito nessa parada. Vocês vão ver que eu sou um executivo e empreendedor há 25 anos no mercado, com carreira sólida, resultado sólido. Então eu estou tentando trazer aqui de uma forma muito mais sólida, entre aspas, o treinamento, o que ele é, para que ele serve, para que você tome uma decisão consciente e a gente entre junto nesse projeto, tá bom? Então, a gente deu o nome aqui de acelerador de carreiras Inception. Inception é uma empresa que eu fundei há quase 10 anos, uma empresa de treinamentos e consultoria, muito foco em venda, marketing e liderança executiva. Uma empresa que surgiu para inspirar o crescimento no mundo e nas pessoas. Já vou falar um pouquinho mais de mim, da minha carreira, etc. Eu acho que todo mundo quer acelerar a própria carreira. Todo mundo, tá? Sinceramente. E eu falo por experiência própria, eu falo pelas pessoas que trabalham comigo, pro meu time, por todo mundo, assim. Independente se a gente está numa carreira, numa multinacional, numa empresa nacional, numa empresa grande, numa startup, se a gente está criando o nosso próprio negócio, se a gente já é dono do próprio negócio, esse próprio negócio está num gargalo, a gente não sabe o que faz para o futuro, quer ter mais ideias, todo mundo quer acelerar e crescer. Sabe por quê? Porque a gente fala isso dentro do treinamento, inclusive. Porque se a gente for descer na questão antropológica, na questão neurocientífica, neurociência, enfim, PNL, o que a gente quer chamar, o crescimento e a mudança fazem parte de uma essência humana. O Tony Robbins fala isso, tá? E eu concordo com ele nessa parte. E que a felicidade humana está muito atrelada a crescimento, a evolução. Tá? Eu acredito muito nisso. Então esse curso é para você acelerar sua carreira, seu negócio, sua vida de uma forma geral. E eu acho que isso é algo que cabe para muita gente, cada um de uma forma diferente. Eu tive a sorte na minha vida, sorte entre aspas, né? De conseguir acelerar muito a minha carreira. Então, vou dar um exemplo para vocês. Com 22 anos eu estava formando na faculdade, eu já era gerente de uma multinacional, tocava uma área lá no Carrefour, por exemplo, de marcas próprias, tinha algumas pessoas comigo no time, uma responsabilidade gigante. Hoje eu vejo e falo assim, cara, o que os caras fizeram comigo? Pegaram recém-formado, deram uma área na mão do cara. Mas isso foi me moldando, foi fazendo muita coisa boa para mim. E eu acho que, óbvio, que já tinha a ver com um pouco de mentalidade, um pouco de postura minha. Então eu tive a sorte de ter uma carreira acelerada, sabe? Cargos de diretoria com menos de 30 anos de idade, cheguei a CEO de multinacional, hoje sou sócio de grandes empresas, tenho a minha própria empresa. Então, e de novo, não estou querendo falar isso aqui como técnica de vendas, agora é a hora que ele fala que ele sabe para depois vender. Galera, eu quero que seja uma parada diferente aqui, tá? Então, esse é o ponto. Eu acho que todo mundo precisa acelerar. E eu acho que a gente precisa acelerar, mas tem um problema. Hoje, se a gente for analisar o mundo de uma forma como ele está, 85% das pessoas, e aí eu estou falando uma estatística rasa, mas se você digitar no Google percentual das pessoas que gostam do trabalho ou que não gostam do trabalho, vai ter um monte de pesquisa e um monte de estatística, que vai de 80 a 90 e poucos por cento, independente do país no mundo, e que as pessoas não gostam do trabalho. Eu gosto muito de um estudo da Gallup, feito em mais de 100 países, que fala que 80 e poucos por cento das pessoas, inclusive no Brasil, não gostam ou odeiam o trabalho. Gente, esse número é alarmante, mas é muito grande. Se a gente for pensar que a gente tem 24 horas no nosso dia e a gente passa 16 horas acordado,
a gente tá falando que metade desse tempo, aproximando, tá? As pessoas não gostam daquilo que elas fazem metade, em 50% do tempo delas inteiro, é quase a luz do dia inteira. Então é algo inadmissível para mim. Então a gente precisa superar isso. Isso é um problema. Então como acelerar a carreira, sendo que 80% das pessoas não gostam do que fazem? Então aí para mim já tem um problema dentro disso já que a gente tem que resolver e o acelerador passa por isso, tá? Vou falar um pouquinho aqui dos módulos para vocês. Então, de onde surgiu esse treinamento? Eu tenho uma carreira há 25 anos como executivo, como empreendedor, fui já head de vendas do Carrefour no Brasil, fui diretor da Red Bull, já fui CEO de uma multinacional espanhola no Brasil, já fui CEO de uma startup, sócio de uma startup no Brasil, tive negócio já que deu certo, que deu errado, fundei há quase 10 anos a Inception Training, dou treinamentos para as maiores empresas do Brasil, entre vendas, marketing, liderança. Agora já tem todo o módulo online. Estou no conselho de algumas empresas e escrevi 3 livros como coautor dos livros de soft skills e tenho um processo de mentoria para executivos. Que os executivos me pedem e eu faço isso. Não consigo fazer muito porque não tenho tempo, mas faço mentoria. Nisso tudo, eu comecei a criar alguns modelos de desenvolvimento pessoal, tanto para mim quanto para as pessoas, e modelos que eu aplico nas mentorias. E eu comecei a perceber que esse modelo servia para acelerar, não só a carreira, mas acelerar a vida das pessoas e acelerar a sete saúde, acelerar a saúde financeira, profissional, a espiritual, despertar uma consciência diferente na pessoa, acelerar de uma forma geral. Então, há mais ou menos 10 anos esse modelo vem sendo reformatado, então ele já está hoje de um jeito diferente do que ele estava há 10 anos, então ele já está um produto mais elaborado, um pouco mais formatadinho. É claro que ele está sempre mudando, mas ele já está num formato bem legal. Então, eu peguei e compilei tudo isso em um método, eu sou viciado em metodologia, em unificar as coisas e pensar como elas se conectam. Então eu conectei os conceitos e estou chamando isso desse curso de aceleração da Inception, tá? São 30 módulos, e aí o que eu estou tentando fazer de diferencial? Estou trazendo 30 módulos para esse curso, que são os 30 módulos que eu passo no processo de mentoria one-to-one com alguém. Esses 30 módulos, eles são baseados em propósito e maestria. Tem teoria de Sinner, de Dan Pink, muita coisa aqui por trás, mas são 30 módulos que vão desde coisas mais abstratas, como estoicismo e consciência da vida, até módulos que a gente tem que ficar bom, Aquiles, matemática, como que você leva uma vida leve, óculos de empreendedor, como que você vira uma máquina de aprender, enfim, tem muita coisa legal aqui, vou dar alguns exemplos para vocês. Mas são 30 módulos online com conteúdo profundo, e aqui eu já estou tomando uma decisão, tá? Eu falei isso inclusive aqui junto com a agência. Muita gente fala o seguinte, as pessoas não veem mais coisas curtas, módulos grandes, então se você não fizer um negócio super curtinho, short, de 2, 3 minutos, ninguém vai mais ver. Nesse treinamento, eu me recuso a fazer isso. Porque eu não acho que assim a gente acelera a própria carreira, e se eu estivesse fazendo isso, são 30 módulos de 10 minutos cada um, cara, não ia rolar. Eu acho que ia ser um produto que não entrega. Então, é um produto profundo, tá? Então são 30 módulos profundos. Muitos deles eu entrego ferramenta, eu tenho algumas coisas que a pessoa faz download ali para depois fazer exercício em casa. Tem um exercício para descobrir propósito de vida que eu venho aplicando nas empresas há muito tempo. É muito legal, tá? Então são 30 módulos profundos. Fora isso, eu estou querendo criar que isso seja uma comunidade. Então é um curso anual. Eu faço 2 módulos ao vivo por mês. Então 2 aulas ao vivo em que a gente discute com as pessoas aquilo, a gente discute alguns módulos, problemas, a gente debate, e são lives para essa comunidade fechada. E uma vez a cada 2 meses eu vou fazer um encontro presencial. Então todo mundo vai para um happy hour, para um restaurante, a gente vai combinar. Então eu quero que isso seja o início de uma comunidade. Por que isso? Porque eu acho que para a gente acelerar de fato a carreira, e eu acredito muito nesse modelo híbrido, tá? Porque o online é espetacular, você assiste quando quer, dá pausa, se quiser comer aqui assistindo, voltar e assistir 10 vezes, é muito legal. E você junta isso com o poder de comunidade e uma coisa mais fechada, eu não quero que isso aqui venda
não é que eu não quero, mas eu não acho que vai vender 50 mil, mas alguns milhares vai. Então é uma comunidade relativamente pequena, entre aspas, mas que de fato traz resultado, de fato engaja, tá? De fato acelera. E eu acredito que esse modelo híbrido vai fazer com que você acelere, com que a gente fique mais junto, tá? Qual que é o investimento? R$2.000 ano para isso. Quando a gente divide isso aqui por mês, cara, dá cento e poucos reais por mês, menos de R$200 por mês. É um almoço. É um almoço legal, mas é um almoço, sabe? Então, é um investimento, são 25 anos da minha carreira colocados em muita coisa aqui de framework, etc. Tenho certeza absoluta que vai dar uma revolucionada na vida de vocês, absoluta. Para alguns vai revolucionar mais alguns pilares, para alguns mais outros, mas absoluta que vai revolucionar. Para vocês terem uma ideia, assim, eu estava querendo colocar isso aqui em contexto. Eu tenho alguns cursos online que eu vendo isolados, né? Um de matemática comercial, de persuasão. Alguns são R$300, outros R$600. Mas isso aqui é um pouquinho mais, porque ele é bem mais profundo. Eu cobro R$15.000 numa palestra. Eu cobro R$20.000 em um workshop para uma empresa B2B, em que a gente treina os funcionários. Então, assim, se a gente for pensar, é um investimento baixo, minha opinião, tá? Baixo, para a gente se desenvolver e para tanta coisa que a gente traz, tá? Isso eu acho muito importante. Outra pergunta, uma coisa que eu fiquei me fazendo essa pergunta, tá? Se a pessoa não faz, então é uma oportunidade que você está tendo na mão. Acho que a pessoa pode se desenvolver sem fazer isso? É óbvio que pode. Eu me desenvolvi e acelerei minha carreira sem isso, organizado. Por mais que eu fui aplicando os pilares na minha vida. Mas ninguém chegou e me deu esse treinamento há 10 anos atrás. Eu tenho certeza absoluta que há 10 anos atrás, 15, se eu tivesse feito isso aqui organizado, talvez eu tivesse chegado onde eu cheguei antes. Então essa é a ideia, tá? É acelerar mesmo, tá? Que mais? Acho que o mundo está mudando demais, então nunca vi isso. Eu tenho feito algumas publicações, eu estou pasmo, abismado com a velocidade. AI está chegando agora e está substituindo a gente em funções que a gente nunca imaginou que fosse substituir. Então, trabalhos criativos, AI já está fazendo melhor que a gente. AI, né, o GPT-4, que é o principal, na hora que eu estou gravando isso aqui, o principal é o GPT-4. Ele já sugere metáforas criativas para storytelling melhores do que as pessoas humanas que estão fazendo treinamento. É bizarro, assim. Então, aonde vai isso? Cara, eu não sei. Você tem inteligência artificial já fazendo peça para advogado melhor que o advogado. Você já tem programas de AI arriscando diagnóstico para os médicos, com taxas de acerto impressionante. A gente também tem jovens entrando no mercado de trabalho de uma forma muito grande e múltiplas gerações coexistindo nesse mercado de trabalho e deixa a gente ansioso. Meu Deus, vai ter gente entrando com metade do salário que eu e fazendo mais rápido. Cara, o que vai acontecer? Assim, a pirâmide etária está envelhecendo, então a gente está vivendo cada vez mais. Então, a gente vai começar a ver desde 3 gerações numa empresa. Então, você vai começar a ter o vô, o pai e o filho conseguindo trabalhar na mesma empresa simultaneamente. Então, é uma coisa que vai ter muito choque geracional, de pensamento. Então, eu acho que o mundo está pressionado, tá? A competição nunca foi tão grande, a velocidade da informação nunca foi tão grande. Então, acelerar nunca foi tão fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil para quem tem as ferramentas e difícil para quem está lá, deixa a minha vida me levar e eu vou tocando. E eu acho que esse tipo de pessoa vai ser atropelada no mercado de trabalho, tá? E eu tô pasmo com o que está acontecendo. Então, eu acho que o risco de não fazer um programa, e não é esse, o risco de não se engajar em algo que mude a cabeça e faça a gente acelerar é muito grande. Não precisa ser este programa, mas o risco de não ler nada, de não fazer mentoria nenhuma, é muito grande. A gente vai ser atropelado. Eu faço isso. Então acho, assim, queria colocar isso aqui para vocês. Para fechar, o que vocês podem esperar e não esperar desse treinamento? O que vocês podem esperar? Primeiro, que seja um treinamento com muito conteúdo. Muito conteúdo. Eu vou trazer muito livro, então vai ter muita teoria. Vou dar um exemplo, tá? Então aqui comigo tá o Made in America, do Sam Walton, que é um dos livros que eu leio e releio, e ele tá inteiro grifado, e eu tenho umas táticas de aprender aqui
que eu uso há muito tempo já, que eu apliquei desde como passar em concursos públicos até... Tem um módulo nosso que chama Máquina de Aprender. Como que você vira uma máquina de aprender? E eu dou táticas e eu falo como que eu faço e a gente entra no detalhe de como que você modula a sua vida para você conseguir assimilar muito conhecimento de uma forma leve, de uma forma profunda. Esse é um exemplo. E como que a gente aprende com um cara desse e com centenas de outras pessoas que são fantásticas e a gente aplica isso na nossa vida. É essencial. Então vocês podem esperar muito conteúdo, muita profundidade. Como, por exemplo, o exercício de propósito de vida. Tem um módulo que se chama 5 perguntas, é um dos 5 primeiros, em que eu dou o exercício de propósito de vida. Só isso já valeria o treinamento inteiro, sabe? Uma parte de um módulo. Então, quanto conteúdo eu acho que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Muita prática, então eu trago exemplos profissionais de indústria, de varejo, de empreendedorismo, eu trago muita coisa prática. Então, eu sou um executivo e um empreendedor. De carreira eu não sou um professor, eu amo ensinar, amo. Amo dar treinamento, mas a minha essência é uma essência executora, eu sou um executivo por natureza, tanto para meu negócio quanto para o negócio dos outros. Fiz isso a minha vida inteira, entregando bons resultados. Então não tem como esse treinamento não ter exemplo prático, porque não seria quem eu sou. Então vocês podem esperar isso, muitos fundamentos e muita coisa prática. Vocês podem esperar leveza e inspiração. Eu acho que se não for leve e se não for inspiracional, a gente não vai querer fazer nada na vida. Então os meus treinamentos, as palestras são leves e inspiracionais, apesar de ter muito conteúdo. Então vocês podem esperar algo leve e inspiracional, apesar de ser profundo e 30 módulos nessa parada inteira. Vocês podem esperar algo que seja uma comunidade, então que vai desde um curso online até as aulas ao vivo e os encontros presenciais. Então vocês podem contar comigo nessa parada. Então a gente vai estar junto nisso. Vocês podem esperar que esse treinamento é uma curadoria de muita coisa e muito conteúdo e experiência de vida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um dos módulos se chama 1%. O que significa isso? Porque no mundo hoje tem tanto conteúdo por tanta gente e muita gente desqualificada que se a gente não prestar atenção, a gente está consumindo conteúdo e adaptando a nossa vida em cima de algo que não é validado, que não é legal. Então, um dos grandes poderes que a gente tem que ter, que eu ensino na mentoria e tudo mais, é como identificar esse 1% que você tem que ouvir. Porque, em geral, a gente tem que ignorar 99% das coisas que chegam pra gente, mas quando a gente acha aquele 1%, a gente tem que investir e mergulhar. Então, eu trago um processo de curadoria de muita coisa, sabe? Os livros que eu trago, os exemplos que eu trago, a forma como muita gente fala de propósito. Mas tem que tomar um cuidado quando você fala de propósito, para não ser uma coisa estratosférica, de abraçar a árvore, de, cara, a gente tá no mundo real, business, lucro, dinheiro, vida, família. Então, como que você junta esses dois? Então, é uma curadoria de muito conteúdo que vale a pena e muito que não vale, e eu faço isso junto com vocês nesse treinamento. Vocês podem esperar um despertar de consciência maior. Não tem como acelerar só carreira. As 7 saúdes, a física, a espiritual, a mental, tem um módulo que eu falo de equilíbrio das nossas saúdes. Eu falo muito disso. As saúdes elas são balanceadas, elas se correlacionam. Então, vocês podem esperar que as 7 saúdes se desenvolvam nesse treinamento. E na hora que a gente fala de desenvolver as 7 saúdes, isso acaba despertando uma consciência nossa grande. Para quê? Para a vida, para o mundo. Eu chamo de despertar de consciência, algumas pessoas chamam de despertar de espiritualidade, mas que está 100% correlacionado com saúde física, ganho de massa muscular, percentual de gordura no corpo, a forma como a gente pensa, a rapidez de pensamento, a forma como a gente conecta as ideias, tem ideia de negócio, ganha dinheiro. Saúde financeira é importante. Saúde financeira, a gente quer viajar, a gente quer levar filho para Disney, a gente quer comprar um carro diferente, mais seguro, a gente, sabe, não é um curso teórico aqui, a gente vai cair na real. Tem como ganhar dinheiro e ter um propósito, um trabalho ao mesmo tempo? Tem, eu faço isso, eu vou mostrar para vocês e tem como fazer, na prática. Podem esperar isso. E por último, esperem uma comunidade legal. Eu vou pessoalmente dedicar uma atenção grande na formação dessa comunidade.
Eu acho que grupos trouxeram a humanidade até onde ela está. Se você ler Darwin, né, a teoria da evolução das espécies, a gente vai ver que tem algo nos grupos que faz com que a gente tenha uma vantagem competitiva. Não só nos humanos, como principalmente em outros mamíferos, grandes símios, etc. E não é à toa que uma empresa é um grupo de pessoas, não é à toa que existe maçonaria, que existe o Rotary, que existe o clube de tênis. Eu tenho um campeonato de tênis amanhã. Eu faço parte do grupo. Grupos são legais, grupos levam seres humanos adiante. Então eu quero que isso aqui seja um grupo legal de desenvolvimento, de troca de ideia, e eu vou dedicar esforço pessoal meu para isso. O que vocês não podem esperar que não é esse treinamento? De forma muito direta. Não é um processo de mentoria profunda one-to-one, porque não tem tempo. É claro que eu vou estar junto com vocês no online, a gente vai conversar nos encontros, então vocês podem esperar um contato meu, né, mais junto comigo nesse treinamento. Mas não é uma mentoria one-to-one, porque eu não vou ter tempo para me dedicar. Eu tenho um tempo que eu dedico para a mentoria, mas ele é menor, porque senão eu não consigo tomar conta dos meus negócios. Então, não é esse one-to-one profundo, apesar de ter o contato comigo. E por último, não é algo milagroso. Eu acho que o brasileiro, principalmente, adora milagreiros. Acelere sua carreira em 10 passos simples em 15 minutos. Como chapar sua barriga em 15 dias fazendo abdominal X. Cara, não existe isso. E quanto mais cedo a gente encarar a realidade que não dá para acelerar a nossa vida de forma extremamente simples e rápida, mais a gente vai aprender que tem uma forma. Tem formas, né? Então eu estou trazendo aqui uma das possíveis formas de acelerar. Não sou o único no mundo que pode ter uma boa ideia de metodologia, devem ter outras. Essa funciona e essa é legal. Ela não é fácil, ela envolve muita coisa. Mas sabe qual é a boa notícia? Ela é prazerosa. O método em si já vai trazendo resultado e sendo prazeroso. Então, na boa, que bom que é infinito. Que bom que esses 30 módulos você vai fazendo e refazendo, porque cada hora ele vai ser diferente. Vocês vão ver que dentro de alguns módulos eu vou trazer palestras de algumas pessoas muito feras no mercado, só pra gente. Então, por exemplo, eu vou trazer uma pessoa só para falar de AI pra gente. Tem um amigo meu que está estudando os efeitos do envelhecimento da população e como que isso interfere no mercado de trabalho. Eu vou trazer ele só para falar isso pra gente. Eu vou trazer uma pessoa especialista em marketing CRM para falar pra gente. Então, vai ter esse módulo inicial de conteúdo, cada um dos 30, e embaixo dos 30 existe um conteúdo vivo que eu vou colocando, né, ao longo do tempo. Portanto, não é algo milagroso. É uma comunidade e é algo vivo que se inicia agora, tá bom? É isso que vocês podem esperar, é isso que vocês não podem esperar desse treinamento. É um prazer enorme meu estar aqui fazendo isso para vocês e lançando esse produto gigante. Faz parte de um propósito meu, que é inspirar o crescimento das empresas e das pessoas no mundo de uma forma geral. Amo fazer isso daqui, tá? É um projeto de vida para mim. Vou dedicar tempo meu para isso, para fazer algo muito legal. Nunca vi algo assim no Brasil. Fora do Brasil já vi algo parecido, mas também igual, nunca vi. Então tem metodologia aqui que eu registrei na Biblioteca Nacional, que é só da minha empresa, tem muita coisa legal, tá bom? Não percam tempo, sabe? Não é que clica agora ou não vai ter mais, não chega desse papinho. Mas o ser humano, se a gente não toma atitude rápido, a gente desprioriza, pensa em outra coisa. Então, se você quer realmente acelerar, uma dica minha, cara, entra, tá aqui o link, tá? Se você tá vendo isso daqui através de um e-mail que a gente mandou, ou através do meu canal no YouTube direto, ou de algum amigo mandou para você o link, cara, clica aqui. Então, tem a nossa landing page, tá na minha página, clica aqui no link, escreve para mim, entra, faça o curso, ele vai começar agora, já deve estar rodando, inclusive já enquanto eu falo isso aqui, ele já está rodando, tá? Entra e começa, porque depois que começa, você faz o seu ritmo. Se você quer fazer um módulo por dia, um por semana, você quer depois me escrever no LinkedIn, pô, Lucas, achei legal, tô com esse problema aqui, a gente vai entrar em contato. Comecem, tá? Não é uma coisa... Isso aqui é um módulo de vida a partir de agora, tá bom? É pra gente estar junto nessa parada, tá bom?
Prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam junto comigo na comunidade e a gente se conhece melhor, tá bom? Toda sorte do mundo para vocês nessa aceleração de carreira e nessa aceleração de vida que vocês estão prestes a fazer, tá bom? Um grande abraço.